fazendo as contas aqui, nós temos mais 4 aulas, né, para o término. Eu vou pegar uns horários aí com outros professores para a gente avançar na nossa discussão. Eu não me recordo onde eu parei especificamente, se alguém lembra, para me lembrar aqui, mas eu posso fazer até um recorte e voltar um pouquinho. Deixa eu colocar aqui, ver se o gravo para gravar. Está gravando, beleza. Então, jovens, vamos só voltar um pouquinho na questão da marcha para o oeste, né, para a gente fazer uma contextualização, fechar esse conteúdo hoje. Um conteúdo muito importante, principalmente porque aparece muito em vestibulares, ele é muito recorrente também no Enem, porque é um recorte temporal aí de praticamente um século, né, dessa Constituição dos Estados Unidos como grande potência, o imperialismo norte-americano. Nós vimos que uma das marcas da formação dos Estados Unidos está na expansão para o oeste, na ocupação dessas terras que eram ocupadas por uma população nativa, né, os povos originários, indígenas. Isso vai mudando a partir de 1830, onde é oficializada a transferência desses grupos indígenas para reservas, para a região de Oklahoma. Eles são retirados aí à força desses territórios. Esse quadro é um quadro muito famoso, chamado A Trilha de Lágrimas, que mostra aí esse momento de remoção das tribos ligadas aos índios Cherokee entre 1838 e 1839. Então, a Trilha de Lágrimas faz referência ao sofrimento dessas populações quando elas eram arrancadas de suas terras na expansão para o oeste. E essa situação ainda vai piorar, gente. Aqui você tem 1830, um momento inicial estabelecendo as reservas e oficializando essa expansão rumo ao oeste na corrida do ouro. Falei para vocês acerca da questão do indígena, como ele era visto no cinema, dos estereótipos criados, da grande variedade de tribos indígenas que muitas vezes eram ignoradas. Somente no final do século XIX que você tem estudos específicos para dividir essas tribos, né? Essa ideia do pele vermelha, né? Como muitas vezes os índios americanos eles eram considerados peles vermelhas por conta da questão do escalpo. Retirar o escalpo, gente, era retirar essa parte do couro cabeludo, né? Eles arrancavam esse escalpo como uma forma de vitória sobre um determinado grupo, né? E aí você tem toda uma construção de visão de violência desses grupos indígenas que justificava essa ação desses colonizadores sobre esses grupos. Falei para vocês que é construído uma visão de índio bom, índio morto, e que é muito, digamos, reverberada nas histórias ligadas a bandidos e mocinhos, pistoleiros, cowboys, xerifes, né? Onde você tem aqueles pequenos vilarejos. Tem dois filmes que eu gosto muito, assim, que trabalham essa temática, gente. Tem o Jovem Demais para Morrer, 1 e 2. Young Guns, 1 e 2. Gente, muito legal esse filme, porque conta a história do Billy the Kid, a expansão rumo ao oeste, a questão do ouro, e dentro do grupo do Billy the Kid, que era um renegado, né, procurado pela lei, tinha um indígena. E isso criava ainda mais raiva dos grupos brancos, né, para capturar o Billy the Kid e capturar principalmente aquele indígena que andava com eles, né? Muito interessante essa perspectiva. Tem outros filmes, como Dança com Lobos, O Último dos Moicanos, tem vários filmes que trabalham essa perspectiva do índio. Gente, tem até um desenho animado, já agora, recente, chamado Pocahontas, que trabalha uma visão mais romanceada e diferente dos indígenas, né? A Pocahontas seria aquela mulher pessoal que lançava ali um certo encantamento, né, sobre o homem branco, e aí traz essa relação dos indígenas com os homens brancos numa perspectiva mais romanceada. Não sei se vocês estão lembrando desse desenho. E aqui um filme do Pica-Pau, depois eu queria que vocês assistissem, acho que eu falei isso para vocês na aula passada, né?
ele faz esse totem de um chefe Apache, e aí o xerife vai lá, parabeniza ele, dá uma recompensa pela captura do chefe Apache. Só que o chefe Apache fica no lugar do totem, né? E aí tem toda uma trama, é um desenho curtinho, acerca dessa questão do estereótipo do índio, como ele é construído dentro dos Estados Unidos e que o cinema terminou consolidando. Gente, no final do século, na segunda metade do século XIX, nós temos um contexto importante relacionado ao presidente Abraham Lincoln. Em 1860, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos e ele era ligado ao grupo das pessoas brancas e pessoas nortistas. Nós vamos já trabalhar um pouquinho desse contexto. Então, em 1863, ele assinou uma lei chamada Lei de Terras, o Home Estate Act. Eu não sei pronunciar bem esse termo, mas tem no nosso livro, ele é muito repetido. Depois eu vou até editar o slide para colocar para vocês terem esse conceito relacionado também ao nome, né? Mas ele sintetiza a chamada Lei de Terras. O que foi a Lei de Terras? Foi uma política, na página 47 do nosso livro didático, ó. Ele estabelece aí a Home Estate Act, né, que seria a questão de terras. As terras da UEF passam a ser de domínio público. E aí, o que foi que aconteceu, gente? Você tem um incentivo dos colonos para ocupar essas terras daqui, eles recebendo incentivos do governo para desmatar, estabelecer o processo de colonização e, ao mesmo tempo, expulsar esses indígenas dessa região. Aqui leva em consideração a ideia de imigração relacionada aos Estados Unidos como uma terra de oportunidade, de riquezas, que é algo lá das origens. Estão lembrando que nós já fizemos essa discussão? Lá nas origens, com o Mayflower, fazer América, uma terra de oportunidades, de você exercer a sua religiosidade de forma livre, são questões assim muito interessantes. E o Abraham Lincoln, ele é um divisor de águas, gente. Por quê? Porque a partir do Abraham Lincoln nós vamos ter a Guerra de Secessão. Guerra de Secessão é a guerra de divisão dos Estados Unidos, entre Norte e Sul. Nós vamos já estudar um pouquinho isso. Mas tem a ver com Lincoln sendo um representante dos nortistas e que era contrário à questão da escravidão. Mas, assim, existem várias contradições, existem várias vertentes que dizem o seguinte, que o Lincoln era até tolerante com a escravidão lá no Sul. Ele não queria que a escravidão se espalhasse para as novas terras da Oeste que estavam sendo conquistadas. Essa seria a questão verdadeira ou a maior razão por trás do combate à escravidão na região Sul. Então, nós temos aqui um cartaz, ó, já de 1872, anunciando a venda de milhões de hectares nos estados de Iowa e Nebraska, né, oferecendo essa terra para ser ocupada. Tem o trailerzinho do Último dos Moicanos. Eu cheguei a passar para vocês, gente, esse trailer. Eu só indiquei mesmo, não foi para vocês? Eu vou colocar a fonte lá no YouTube, de onde eu tirei, para vocês acessarem depois. Eu quero passar para vocês. Tem vários filmes que trabalham esse contato dos brancos com os grupos indígenas. Tem o Último dos Moicanos, você tem Dança com Lobos, você tem o filme O Regresso, que é um filme recente que participante do Leonardo DiCaprio também, que tem um contexto ali dos anos 20, né, o contexto da colonização do Oeste. Então, tem vários filmes que trabalham essa perspectiva. Eu selecionei 3 filmes aqui para vocês acessarem, um deles é O Último dos Moicanos, eu trouxe o trailer. Eu queria que vocês depois acessassem esse filme para buscar mais informações. Muito interessante, viu, gente? Se a gente tivesse assim, uma chance de fazer um projeto de história e cinema, né? E aí todo o conteúdo a gente fazia discussão de um filme de história, buscando ver o que realmente aconteceu ali, ou aquilo é apenas uma licença poética, se realmente aconteceu aquilo, o que está por trás daquela
propaganda ou daquela ideia que está sendo vendida naquele filme, seria muito interessante, né, gente? Por isso que eu estou sempre também associando esses links para vocês, com acesso a essas informações. Então, trazendo aqui uma visão bem ampla dos Estados Unidos no século XIX. Lembrar que o marco dessa expansão para o oeste, você está em terras que são adquiridas a partir de indenização ou também a partir de ocupação e de invasão e de conflito, né? Como as terras do México. O México foi um dos países mais afetados aqui pela expansão dos Estados Unidos. Você tem uma economia que está mudando, uma economia que está atravessando uma mudança da primeira para a segunda revolução industrial, com uma grande transformação na questão dos transportes, com a criação do barco a vapor, as estradas de ferro. Lembra que eu disse para vocês que as estradas de ferro foram um elemento que ajudaram na desestruturação das populações indígenas? Porque lá com a lei de terras foi estabelecida que eles iriam para uma reserva indígena. Posteriormente, essa lei é modificada lá com o Lincoln. O que é que vai estabelecer com o Lincoln? Você tem a Lei de Remoção dos Indígenas de 1830 e a Lei de Terras de 1862. Com a Lei de Terras vai estabelecer que cada indígena tinha direito a um lote. Então, ele não tem direito a uma reserva. Isso impacta na vida dessas populações. Nós trabalhamos isso na aula anterior. E lembrar que durante o século XIX você tem uma grande migração para a América do Norte. Nós temos estimativas aí de mais de 42 milhões de europeus migrando num período menor do que um século. E aí nós fazemos referência aqui, por exemplo, a italianos e alemães que estão fugindo lá das guerras de unificação. Essa ideia de fazer a América, de fazer a vida, de ser vitorioso. Essa questão da instalação de indústrias na região norte e as terras do oeste serem terras livres. E aí você tem essa ideia de poder trabalhar, de poder expressar e praticar sua religião também como um pano de fundo. Gente, a guerra de secessão, guerra civil. Por que acontece essa guerra? Como eu disse para vocês, não é só a questão da escravidão, mas você tem a eleição do Lincoln como elemento central. Então, Abraham Lincoln é eleito presidente dos Estados Unidos em 1870 e logo depois acontece o rompimento, né, com a questão da formação dos Estados Confederados, que eram contrários à política do Abraham Lincoln. Não esqueçam disso. Gente, o que é que está em jogo? Secessão. O que está em jogo na Guerra de Secessão é principalmente essa questão escravista. Tem uma coisa que eu terminei esquecendo de colocar no slide aqui, mas eu vou falar para vocês. É a participação de um dos líderes confederados, que era o Robert Lee. Não esqueçam desse nome, gente. Ano passado, lá com a morte do George Floyd, nos Estados Unidos, você teve um grande movimento de derrubadas de monumentos, de destruição de monumentos, e a estátua do confederado Robert Lee foi uma das que foi alvo de movimentos para destruição. Aqui no Brasil nós tivemos já esse ano, gente, uma estátua do bandeirante Borba Gato, que também foi incendiada, né? E, gente, se a gente analisar historicamente, esses monumentos, eles pertencem a determinados momentos históricos. A ideia principal é que esses monumentos eles possam ficar naqueles locais. E aí, qual é a reflexão que a gente tem que utilizar? Uma reflexão pedagógica, dizer qual a importância daquele monumento, qual é a inserção dele dentro daquele contexto histórico. Isso que é o grande lance da história. Não é apenas destruir e substituir por um outro movimento. Eu vou destruir a estátua do Cristóvão Colombo e vou colocar o que no lugar dela, né? Então, tem muito essa questão. Os monumentos, eles são símbolos de um determinado momento histórico. E aí o Robert Lee, ele representa muito esse ideal democrata, esse ideal escravista. Por que eles são favoráveis ao livre-cambismo? O que é o livre-cambismo, gente? A livre negociação de mercados, porque eles trabalham com a agricultura
a partir das plantations. Só que aqui você tem o quê, gente? Uma diferença muito grande em quantidade de habitantes. Enquanto o norte tinha cerca de 22, 23 milhões de habitantes, o sul tinha 9 milhões. E desses 9 milhões do sul, 3 milhões eram de escravos. Então, imagina a diferença em termos populacionais, em termos de quantidade de estados que estão buscando o rompimento. Você tem aí o norte, cerca de 22, 23 estados, o sul, cerca de 11 estados. Então, tem uma diferença gigantesca também em termos econômicos. Então, o apoio do Abraham Lincoln à questão da causa abolicionista está entre um dos principais. E ele até ele mesmo ele cita, né, gente? Ele tem um trecho aqui do nosso livro que eu acho interessante. Ele diz assim, ó, chegou o momento em que percebi que a escravatura deveria morrer para que a nação pudesse viver. Né, gente? Ele termina assumindo essa questão abolicionista, mas uma questão que não era, digamos assim, o grande interesse dele naquele momento, né? Então, essa guerra civil ela vai opor dois modelos, o norte e o sul, um norte mais industrializado, um sul mais agrário, e principalmente uma questão central, que é a questão da abolição da escravatura dentro dos Estados Unidos. Então, lembrem-se desses dois modelos dentro desse processo que vem desde a independência, viu, gente? Vem desde a independência. E aí tem uma questão muito mal resolvida, que é a questão da escravidão. Você vai lembrar, os Estados Unidos se tornaram independentes, mas a escravidão ela foi mantida. E aí foi mantida principalmente no Sul. Isso tem a ver também, gente, com o modelo de organização dos Estados Unidos, que eram estados federados, onde cada um deles tinha sua constituição e que lhe dava autonomia para a organização social, econômica, cultural, religiosa. Então, você tem esse elemento importante. A eleição do Abraham Lincoln abre esse leque de transformações, principalmente em relação a essa separação, esses estados do Sul anunciam um rompimento, né? E aí você tem a Guerra de Secessão, que vai durar cerca de 4, 5 anos, e que tem a eleição do Abraham Lincoln como elemento central dentro desse contexto. Gente, os dois modelos, falei para vocês, a decisão de romper partiu dos confederados, e aí o norte entra em guerra contra o sul. O que é que vai acontecer, gente? O norte sai vencedor, coloquei um link aqui para vocês acessarem, de uma matéria trabalhando a Guerra Civil, a Guerra de Secessão, bastante interessante para vocês acessarem depois, mais informações. Um dos efeitos da Guerra de Secessão foi a segregação racial. Gente, uma coisa muito viva na história dos Estados Unidos é a questão da segregação. Aí você vai lembrar de quê? Como assim segregação, Beto? Você tem o fim da escravidão em 1875. Em 1863, o Abraham Lincoln já tinha anunciado, mas isso só se consolida com o fim da Guerra de Secessão. Só que a Constituição norte-americana vai dizer que cada estado era livre para elaborar suas leis. E aí, nos estados do Sul, o que é que vai acontecer, gente? Vai acontecer a elaboração de leis que vão favorecer a segregação racial e principalmente a marginalização dos negros. E aqui eu estou trazendo para vocês as leis desse período, no final do século XIX, elas foram apelidadas de leis de Jim Crow. Jim Crow, gente, era um comediante, um cara que fazia uma espécie de stand-up, né? Que ele se pintava de preto e aí ele iria sempre ridicularizar os negros, os ex-escravos, a partir dos seus trejeitos, da sua roupa, da sua forma de falar, de andar, mostrando a questão da rusticidade, da falta de inteligência, né? De uma série de elementos da ignorância, como elementos ligados aos negros, né? Como a questão de você, por exemplo, ser uma pessoa ligada à vadiagem, né? E aí começa a reforçar um estereótipo do negro dentro dos Estados Unidos. Gente,
Lá nos Estados Unidos, essa ideia de liberdade de expressão, fake news, é um pouco diferente do nosso país, né? Então, lá a liberdade é algo que está expresso dentro da Constituição americana e é algo específico deles, né? Que não pode, nada pode ir de encontro à questão da liberdade. Então, esses códigos negros, ou essas leis de Jim Crow, foram leis que vigoraram em vários estados americanos. E aí nós vamos lembrar, gente, de uma questão muito importante, relacionada principalmente ao século XX, na década de 60, que essa luta ela vai se transformar numa luta mais intensa. Gente, eu trouxe aqui o trailer do filme Lincoln. É um filme de 2013. Quem não assistiu, assista esse filme. Gente, é fantástico. Tem, entre o Último dos Moicanos e o Lincoln, assista o Lincoln, para vocês entenderem principalmente a importância da 13ª emenda nos Estados Unidos, que foi a emenda que acabou com a escravidão. E aí esse filme trabalha justamente essa perspectiva de discussão e a postura política para você ter a aprovação da 13ª emenda em meio à Guerra de Secessão. Deixa eu passar aqui para vocês rapidinho esse trailer. Se não sair o áudio, me avisa. A bombardment from the largest fleet the Navy has ever assembled. 100 shells a minute till they surrender. Dear God. Mr. Lincoln, I hate them all. I do. I am a prejudiced man. Congress must never declare equal those whom God created unequal. You're going to try to pass the amendment to abolish slavery. No one's loved as much as you by the people. Don't waste that power. Come February the 1st, I intend to sign the 13th Amendment. A fight like this is to the death. Those Southern men are coming to propose peace. Abolishing slavery settles the fate for the millions now in bondage, and unborn millions to come. It's either the amendment or this Confederate peace. You cannot have both. Slavery, sir, it's done. Even if every Republican votes yes, we'd still be 20 votes short. Only 20? Slavery is the only insult to natural law. Even worthless, unworthy you ought to be treated equally before the law. These votes must be procured. Congressman, come cheap, few $1,000 and buy all you need. We can't buy the votes. Let me see what you can do. Think of all the boys who'll die if you don't make peace. I can't end this war until we cure ourselves of slavery. This amendment is that cure. We need 2 yeses. Get the hell out of here and get him. But how? I am the President of the United States, clothed in immense power. You will procure me these votes. Compromise, or you risk it all. The war will be over in a month. We are guaranteed to lose the whole thing. You shoot me dead. I am voting yes. Leave the Constitution alone. Today we will vote. You insult God. Gente, muito bacana. E o que sucedeu após essa guerra de secessão? Nós temos o norte dominando militarmente o sul, se estabelecendo como área de domínio, principalmente por conta da guerra. Você tem muita destruição, desestruturação econômica nos Estados Unidos. Assim, 5, 6 anos foram terríveis depois da Guerra Civil. E aí você tem uma das consequências da formação das sociedades secretas, como a Ku Klux Klan, né? Que eram sociedades que visavam disseminar o ódio contra as populações negras, né? O racismo, o preconceito, e onde eles amarravam os negros, chicoteavam, né? Em árvores, faziam grandes fogueiras com uma cruz, né? Para amedrontar aqueles
até aqueles brancos que eram favoráveis às questões de abolição. Então, essas seitas elas crescem muito nos Estados Unidos a partir de 1870, né? E aí, como é que isso vai, digamos, ecoar durante a história? Você tem uma população negra que é livre, mas continua marginalizada. As emendas elas são aprovadas no Congresso Nacional, que vão legitimar a abolição, mas ao mesmo tempo você tem o surgimento desses grupos racistas como o KKK, né? A gente usa nas conversas, né? no WhatsApp, kkkk, né? A gente está fazendo referência a Ku Klux Klan, né? Que são as sociedades secretas, onde essas pessoas vestiam máscaras, túnicas e disseminavam ódio, faziam reuniões, marcando atentados, né? Marcando momentos para você chicotear pessoas negras, castigos físicos, morte, né? Uma série de elementos. Né? Eram grupos raciais que defendiam essa supremacia racial branca. Então, enforcamentos, às vezes, determinada área aparecia uma pessoa negra enforcada. Ninguém sabia, mas as pessoas sabiam quem tinha feito o ato, né? Mas as pessoas se calavam diante disso, né? Gente, isso vem de 1870 até a década de 60 do século XX. Na década de 60 do século XX, você tem um grande movimento liderado pelo Martin Luther King, pelo Malcolm X, você tem os Panteras Negras, vocês vão estudar no próximo ano na segunda série, vão ver uma série de transformações culturais que estão acontecendo na década de 60 nos Estados Unidos, né? Como a questão da mulher, da emancipação da mulher, as mulheres indo à praça pública em Paris, queimando sutiãs, né? Sentimento de libertação, o uso da mini saia. Você tem o Festival de Woodstock, né? Com outra ideia de liberdade, a questão do corpo. Então, você tem muitas mudanças na década do final dos anos 60 e início dos anos 70, que também coincidem com o período da Guerra Fria e da Guerra do Vietnã, que vocês também vão estudar na segunda série, né? Gente, trabalhando um pouco desse período, você tem um filme Infiltrado na Clã, que trabalha essa questão da Ku Klux Klan. É um filme muito legal, tem no Netflix, viu, gente? Assistam esse filme. É a história de um policial negro que vai se infiltrar na Ku Klux Klan. Aí você vê como é que pode, o cara é negro e vai se infiltrar assim. É muito legal esse filme, gente, recomendo para vocês. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Hello, this is Ron Stallworth calling. Who am I speaking with? This is David Duke. Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke? God, last time I checked. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. And anyone else, really, that doesn't have pure white Aryan blood running through their veins. I'm happy to be talking to a true white American. God bless white America. The KKK is planning an attack. How do you propose to make this investigation? We'll establish contact over the phone. We'll need a white officer to play me when they meet face to face. You for the white race, Ron? Oh, hell yeah. So there becomes a combined Ron Stallworth. Can you do that? With the right white man, we can do anything. When's the last time they let a rookie lead an investigation? Oh, that's right. Never. Okay, become his friend. Let's get invited back. So what kind of stuff you guys do? Cross burnings, marches. This is fixing to be a big year for us. You ask too many questions. You undercover or something? We must unite and organize to fight racism. Are you down for the liberation of black people? Power to the people. All power to all the people. All power to all the people. That's right, sister. For you, it's a crusade. For me, it's a job. You're Jewish. That hatred, doesn't that piss you off? You're taking this Jew lie detector test. Why are you acting like you ain't got skin in the game? I'm telling you, the wars are coming. White power! Black power! Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth brothers.
We're on a roll, baby. America first. America first. America first. If I would have known this was a Klan meeting, I wouldn't have taken this mother. Gente, no nosso livro didático, na página 53, tem uma discussão de um documentário no Netflix sobre a 13ª emenda e essa questão da marginalização e criminalização da população negra nos Estados Unidos. Acesse esse link, muito legal também. Aqui eu trouxe para vocês um mapa mental, é uma das estratégias também de estudo, viu, gente? Quando vocês tiverem dificuldade de organizar as ideias, de estabelecer uma sequência lógica, utilizem mapas mentais que eles ajudam, auxiliam muito vocês. Então, tem um pouco dessa discussão que eu fiz nessas duas aulas. E aqui eu trouxe um outro vídeo, eu não vou passar para vocês, mas vai ficar no slide. E para a gente fechar, nós temos duas teorias que vão expressar a política imperialista norte-americana, que é a política do Big Stick. O que seria o Big Stick, gente? A política do grande porrete. O que seria isso? Você deve falar com suavidade, você deve usar a diplomacia. Mas se isso não funcionar, sempre tem um porrete à mão e use a violência, né? Essa é a ideia de consolidação do papel de liderança dos Estados Unidos sobre as Américas. E aqui você percebe, ó, nessa chave, você tem aqui o presidente Roosevelt, ele segurando um grande porrete, e aqui você tem o Caribe, essa parte da América Central, que os Estados Unidos vão exercer um grande poder de influência política e militar também, né? O México, Haiti, Cuba, vários países aqui, República Dominicana, nós vamos ver uma série de países aqui, até as Filipinas, na Ásia, os Estados Unidos chegam, Porto Rico, Nicarágua, tudo nessa região. Então, é uma forma de deter essas intervenções europeias e dizer, olha, os Estados Unidos são os grandes protetores da América, é o Big Stick, ou o grande porrete. Então, nós temos aí essa Constituição dos Estados Unidos dentro do século XIX, na transição do século XX. O início de tudo isso, a doutrina Monroe. Temos o Tratado de Paris, que vai legitimar o fim do domínio espanhol sobre Cuba, Porto Rico e Filipinas. Os Estados Unidos vão anexar essas regiões, Porto Rico e Filipinas, a seu império, que está sendo construído aí no final do século XIX, início do século XX, vão indenizar a Espanha, e aí nós temos, gente, uma das partes assim, mais humilhantes da história de Cuba, que foi a criação da emenda Platt, que foi uma emenda inserida dentro da Constituição cubana, que previa que os Estados Unidos poderiam intervir toda vez que o sistema democrático político de Cuba, a soberania, estivesse sendo ameaçada. Então, os Estados Unidos poderiam proteger Cuba e entrar com intervenção armada. Gente, essa emenda Platt, através dela, foi criada, por exemplo, uma região de domínio sobre a Baía de Guantánamo, que depois foi criada uma prisão, a prisão de Guantánamo, que funciona até hoje. Hoje nós temos cerca de 30 prisioneiros em Guantánamo, é uma prisão política. O Barack Obama tinha prometido acabar com Guantánamo, não acabou, ainda está funcionando. E aí representa toda essa humilhação que Cuba sofreu dentro do processo de independência, quando contou com a ajuda dos Estados Unidos. Nós temos outro episódio importante, que é a construção do Canal do Panamá, onde os Estados Unidos vão entrar com recursos e vão administrar essa área desse canal interoceânico até 1999, é outra ação do imperialismo norte-americano aí no início do século XX. E aí temos também a Nicarágua, um país que sofreu com muitas intervenções armadas dos Estados Unidos entre 1909 e 1933. E aqui eu faço referência a Cuba, por exemplo, novamente. Cuba, gente, em 1959, com a Revolução Cubana, quando Fidel Castro e o Che Guevara tomaram o poder, o que foi que os Estados Unidos fizeram? Fizeram todo um movimento de reação para tentar retirar eles dois, porque dentro do contexto de Guerra Fria. Quem estava governando Cuba
era um presidente ligado aos interesses norte-americanos chamado Fulgêncio Batista. Vocês vão estudar isso na segunda série. Um conteúdo também muito importante. Vou deixar aqui o nosso conteúdo, a política da boa vizinhança. Vocês estudaram essa política ano passado, no 9º ano, quando estavam trabalhando ali a Era Vargas, e esse contexto de criação de uma imagem adequada dos Estados Unidos para a América, né? Disseminar o American Way Life, o modo de vida americano, e nada como criar um papagaio semelhante ao Pato Donald, né? O Zé Carioca, onde ele iria ficar aí amigo do Pato Donald, e aí você tem um intercâmbio cultural entre o Brasil e Estados Unidos dentro de um contexto aí dos anos 30 e anos 40, né? Então, muito legal. Se vocês não tiverem assistido, assistam, gente, esse curta-metragem, Aquarela do Brasil, muito legal ele, mostrando a questão da imagem do Brasil que está sendo vendida lá fora, né? E de como o povo brasileiro é, e uma imagem que termina valorizando estereótipos que até hoje são comuns, né? Das festas, do carnaval, de vários elementos que constituem como povo brasileiro, né? Algumas chaves façam referência aqui a essas chaves do tio Sam, figurando esse porrete, e aqui o mapa das Américas, veja um mapa representando os interesses norte-americanos, e aqui o mexicano recebendo a indenização dos Estados Unidos por suas terras que foram ocupadas, né? Uma das estratégias, gente, com a ocupação do Novo México, da Califórnia, do Arizona, era levar os colonos americanos até essas regiões, e aí ficava o embate a qual lei esses colonos estavam submetidos. As leis dos Estados Unidos ou as leis mexicanas? E aí os Estados Unidos vão entrar em conflito com o México, vai ser um dos grandes prejudicados dessa expansão no Oeste, né? Por conta daquela teoria que eu falei para vocês, da teoria do destino manifesto. Hoje, né, gente, nós tínhamos aí até bem pouco tempo atrás o Donald Trump, só fazendo a referência, Donald Trump não aceitou a derrota nas eleições, né, gente? Nós tivemos aí um grande impasse, mais de 2 meses lá na recontagem de votos, todo aquele sistema eleitoral complexo dos Estados Unidos, e aí pensávamos que iria mudar tudo com o Joe Biden, né? Mas as coisas não mudaram muito com o Joe Biden. Nós tivemos ainda uma política extremamente conservadora e de defesa dos interesses dos Estados Unidos, né? Sobre todos os aspectos relacionados a outras nações. Gente, eu faço referência aqui àquela invasão do Congresso americano, né? Na derrota do Trump. Teve um senador dos Estados Unidos que ele disse o seguinte, em meio àquela baderna, ele disse, olha, isso é uma baderna, isso é um absurdo. Os Estados Unidos estão parecendo aquelas repúblicas das bananas. Gente, quando ele faz essa menção, é uma menção assim, de dizer, olha, nós estamos parecendo aqueles países ali da América Central, onde qualquer coisinha você tem um golpe político, uma reviravolta política, nós estamos fazendo uma clara menção à desorganização política que esses países têm, e dizendo que os Estados Unidos estavam indo no mesmo caminho, né? Que era uma república das bananas, um regime frágil, e aí depois ele diz, olha, nossa democracia, ela se caracteriza por ser essa fortaleza. São mais de 200 anos de democracia, os pilares da democracia estão aqui. Então, ele faz essa referência, faz essa crítica, achei muito legal para a gente pensar. Na época, ninguém nem deu bola para aquele senador que fez essa citação. E aqui uma indicação de leitura para vocês, uma batalha de um dos maiores genocídios da história, de uma tribo indígena dos Estados Unidos, que terminou gerando uma série de visões acerca do indígena dentro dos Estados Unidos. Gente, qualquer dúvida, vocês me falem. Próxima aula eu vou falar de imperialismo. Eu fiz um recorte nos conteúdos do simulado, viu, gente? Quais são os conteúdos? Eu coloquei o capítulo anterior do Congresso de Viena, a Independência da América Espanhola, coloquei esse dos Estados Unidos no século XIX,
Coloquei o próximo que nós vamos ver, imperialismo. E dos dois últimos que nós vamos estudar, que é o bandeirantismo, mineração, eu coloquei só essa parte com as reformas pombalinas e deixei de fora do simulado Revolução Industrial e a independência do Brasil com os movimentos nativistas e emancipacionistas. Depois vocês vão receber o roteiro. Não se assustem se vocês encontrarem comigo novamente em alguma outra aula remota, viu, gente? Povo de Deus, um grande abraço para vocês. Tudo de bom. A gente se encontra na próxima semana. Terça-feira é feriado, né? Mas na quinta-feira estaremos juntos novamente. Beleza? Um abraço virtual, Lucas André. Por enquanto, né? Já que a gente não pode fazer esse abraço presencial. Muito bacana. Até a próxima, tio. Beleza. Tchau, tchau, gente. Até mais.